Olá, bem-vindos à nossa nova série aqui do Fundamentos da Fé. O tema é gigantesco. Quem é o homem? Uma antropologia bíblica. E para começar neste primeiro episódio, a gente vai direto ao ponto falando sobre aquela que talvez seja a pergunta mais urgente do nosso tempo. Sabe, em algum momento da vida, todo mundo se depara com essa pergunta: quem sou eu? Hoje em dia parece que essa busca virou uma indústria, né? A gente ouve falar de identidade, propósito, autoestima. É todo mundo tentando se encontrar, muitas vezes por conta própria. É uma busca universal. Mas e se eu te dissesse que a gente está começando pelo lugar errado? Porque a pergunta "quem sou eu?" só pode ser respondida depois de uma outra muito maior. Quem é o homem? É aqui que a fundação é construída. Se a gente errar a resposta para essa pergunta, todo o resto simplesmente não para em pé. Pensa comigo. Se a nossa definição de ser humano estiver torta, tudo que se baseia nela também vai estar. A nossa noção de dignidade fica distorcida. A nossa ideia do que é liberdade também. A gente acaba nem diagnosticando o problema certo, aquilo que a Bíblia chama de pecado. E claro, a nossa esperança a gente vai procurar no lugar errado. E o maior perigo é justamente esse: começar a busca no lugar errado. Quando a gente tenta responder quem é o homem olhando só para dentro, sem nenhuma referência externa, sem Deus, o que acontece é que a gente acaba inventando um ser humano. Um ídolo que se parece com a gente e que só serve para validar o que a gente já pensa e sente. É basicamente a diferença entre olhar no espelho e olhar para o oleiro. Tentar se definir olhando só para si mesmo é como um vaso de barro tentando dizer para quem o fez qual é o seu propósito. Não faz o menor sentido, né? O vaso não se define sozinho. A sua identidade, a sua função, tudo isso vem de quem o criou. A definição vem do Criador, não da criatura. É exatamente por isso que a abordagem bíblica vira essa lógica de cabeça para baixo. A tese é simples e direta. A gente não começa pelo homem para tentar entender Deus. A gente precisa começar em Deus para só então entender o homem. O ponto de partida certo é a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo e da sua obra. E o nome técnico para isso é antropologia bíblica. Isso aqui não é uma coleção de opiniões, não é achismo. É o estudo do ser humano que se baseia, que se fundamenta naquilo que a palavra de Deus ensina sobre a nossa origem, a nossa natureza, sobre o que deu errado e sobre qual é a nossa real condição diante dele. E a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo, Gênesis. Façamos o homem. Essa frase muda tudo. Nossa origem não é um acidente cósmico, um acaso. É um ato intencional, pessoal, divino. A nossa dignidade mais fundamental vem daí. Fomos feitos por Deus, e mais, a imagem de Deus. E esse outro verso é brilhante, porque ele mostra a nossa dupla natureza. De um lado, somos pó da terra, humildes, finitos, mas por outro lado, recebemos o fôlego de vida que vem diretamente de Deus. Somos essa união do que é terreno e do que é celestial. E isso, olha, destrói tanto o orgulho de quem se acha um Deus, quanto o desespero de quem se acha um nada. Então, o que a gente tira disso? Basicamente, 3 verdades que são inegociáveis. Primeira, nós temos uma origem. Nós fomos criados, não somos um acidente. Segunda, nós vivemos independência. A gente recebe a vida, a gente não a produz. E terceira, nós temos responsabilidade. Se fomos criados por Deus, isso significa que não pertencemos a nós mesmos. Essa ideia de dependência total é reforçada lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, falando aos atenienses, diz isso de forma muito clara. A nossa existência, a cada segundo, é um presente sustentado por Deus. Não existe essa de ser autossuficiente. Nossa vida, nossos movimentos, nosso próprio ser, tudo está nele. E isso tudo nos leva para um dos maiores paradoxos da experiência humana. Uma tensão que, honestamente, só a visão bíblica consegue explicar de forma coerente. Como é que a mesma humanidade, capaz de compor sinfonias e de explorar o espaço, também é capaz de cometer as piores atrocidades? Como é que a dignidade e a miséria moram dentro da gente? E olha só esse contraste brutal. De um lado, o Salmo 8, que se maravilha com a honra que Deus nos deu, nos coroando de glória. Essa é a nossa grandeza. Do outro lado, Romanos 3:23, com um diagnóstico universal e sombrio. Todos, sem exceção, pecaram. Essa é a nossa miséria. E a Bíblia vai ainda mais fundo nesse diagnóstico. Essa miséria não é só uma questão de cometer alguns errinhos. É uma condição. Paulo, em Efésios, diz que, sem Cristo, a nossa situação é de estarmos mortos em nossos delitos e pecados. É um problema de raiz, uma condição espiritual que afeta absolutamente tudo. E aqui que a gente vê o poder da explicação bíblica. Ela é a única que consegue sustentar esses dois polos ao mesmo tempo. A nossa grandeza vem da criação,
Fomos feitos à imagem de Deus. A nossa miséria vem da queda, nós nos rebelamos contra ele. Qualquer outra visão de mundo que ignore um desses dois lados vai nos dar uma imagem completamente distorcida de quem somos. Certo. Entendido tudo isso, a pergunta é: e agora? O que a gente faz com essa informação? Porque entender esse ponto de partida bíblico não é só um exercício de teologia. Na verdade, é um mapa que a gente precisa para começar a jornada. O grande ponto de hoje é este. Responder à pergunta quem é o homem prepara o terreno para o evangelho. Porque é só quando a gente entende que somos criaturas com uma dignidade imensa, mas ao mesmo tempo caídas e quebradas pelo pecado, que a mensagem da graça de Deus em Cristo faz todo sentido. Ela deixa de ser uma boa notícia e se torna a única notícia capaz de nos resgatar. E olhe, isso foi só o começo. No próximo episódio, nós vamos mergulhar fundo no primeiro pilar de tudo isso: criado por Deus. O que realmente significa que fomos feitos à imagem e semelhança dele, e como isso deveria mudar o nosso dia a dia. Espero vocês lá!